Os zombies tornaram-se, desde a estreia em 1968 do filme A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, reis do terror no cinema e na ficção. Inúmeros filmes, séries, bandas desenhadas, entre outros, exploram este fenómeno até aos dias de hoje. Mas zombies não passam disso mesmo. Fantasia e ficção. No Haiti, um país das Caraíbas, existe quem acredite que eles são bem reais. Estes zombies não são os monstros comedores de cérebros a que estamos habituados a ver nos filmes, mas sim pessoas falecidas ressuscitadas por poderosos sacerdotes praticantes de voodoo, chamados Bokor. Depois de ressuscitadas, estas pessoas vivem num limbo entre a vida e a morte, completamente apáticas, sem vontade própria ou autocontrole. Apenas existem para servir as vontades dos seus mestres. Os zombies do Haiti são extremamente temidos e, embora a sua existência possa parecer um mito, existem casos que demonstram que eles podem ser bem reais. A história de Clairville's Narcisse é um desses casos. No dia 30 de abril de 1962, um homem local chamado Clairville's Narcisse entrou no hospital da cidade de Deschapelles, no Haiti, a tossir sangue e com febre alta. Clairville disse aos médicos que já há alguns dias que tinha dores e mal-estar geral. Ele foi imediatamente internado e rapidamente foi descoberto que também sofria de distúrbios no sistema digestivo, de um edema pulmonar, de hipotermia, de dificuldades respiratórias, de baixa tensão arterial, de sensações de formigueiros em várias partes do corpo e de uma estranha descoloração azul dos lábios. Apesar de todos estes sintomas, os médicos não conseguiam identificar o que se passava com ele, mas nunca desistiram e fizeram sempre o que puderam. Infelizmente, no dia 2 de maio, 3 dias depois de ter sido internado, Clairville foi encontrado morto por enfermeiras no seu quarto. Com 40 anos de idade, os médicos declararam-no oficialmente morto. E ele foi colocado numa morgue durante 24 horas até à realização do funeral. Normalmente, este seria o fim da história, só que quase 2 décadas depois, em 1980, a irmã de Clairville, chamada Angelina, estava no mercado na vila de Leicester quando um homem se aproximou dela, no meio da multidão. O homem balanceava como se estivesse bêbado e parecia meio atordoado, e o primeiro instinto que ela teve foi o de se afastar. Mas não foi muito longe, porque o homem murmurou algo que a fez parar incrédula. Uma alcunha pela qual ela não era chamada há muitos anos e que apenas a sua família direta conhecia. O homem revelou naquele momento que era o seu irmão Clairville. Angelina não acreditou. Como podia isto ser verdade? Ela estava presente quando os médicos o declararam morto. Ela chorou no funeral e assistiu ao caixão ser enterrado. Como era possível ele estar ali 20 anos depois? A resposta de Clairville a essas perguntas seria uma história, no mínimo bastante bizarra. Segundo ele, apesar de ter sido declarado morto, continuava consciente, capaz de ouvir Angelina a chorar ao lado da sua cama, mas não se conseguia mexer ou falar. Ele também se lembrava de ter sido enterrado, mas incapaz de gritar por ajuda. Ele disse que quando o funeral terminou, sentiu a sensação de estar a flutuar, mas que rapidamente se apercebeu do que se estava a passar. Durante a noite, um sacerdote praticante de voodoo, conhecidos no Haiti como Bokor, juntamente com alguns dos seus seguidores, desenterraram o caixão, tiraram-no lá de dentro, espancaram-no, amarraram-no e levaram-no para a parte incerta. Durante a viagem, Clairville perdeu a consciência e, quando acordou, estava numa plantação de canas de açúcar, completamente atordoado, num estado de transe quase hipnótico. Quando olhou ao seu redor, viu que havia outros como ele, todos no mesmo estado, vagueando por ali a fazer trabalho manual na plantação. Clairville descreveu que era como se houvesse uma névoa na sua mente, incapaz de se lembrar de quem era, de tomar decisões ou de resistir aos comandos dados pelo Bokor. Após 2 anos a trabalhar na plantação, sempre neste estado, ele conseguiu escapar quando o Bokor morreu e alguma daquela névoa constante na sua mente se dissipou. Após escapar, vagueou sem rumo,
enquanto as suas memórias iam lentamente regressando. A irmã, Angelina, estava estupefacta com o que tinha acabado de ouvir, mas após Claire Vils lhe falar de memórias de infância que só os dois sabiam, ela acabou por acreditar que aquele homem era mesmo o seu irmão. Ela perguntou-lhe por que não regressou mais cedo e ele explicou que tinha a certeza de que o irmão deles era o responsável por contratar o Boker para transformá-lo em zombie e que tinha medo de voltar para casa até que o irmão falecesse. O caso era intrigante porque Claire Vils foi oficialmente declarado morto. Isso era indiscutível, mas aqui estava ele, vivo e saudável. Quando a notícia sobre este estranho caso se espalhou, o psiquiatra haitiano Lamarck Doyon mostrou interesse em investigar a situação e procurou colegas nos Estados Unidos para o ajudar. O antropólogo, explorador, etnobotânico e graduado na famosa faculdade de Harvard, Wade Davis, viajou para o Haiti em 1982 a pedido do Dr. Nathan Klein, informado do caso por Doyon. O Dr. Klein acreditava que o caso era o resultado de alguma droga ainda desconhecida, provavelmente derivada de alguma planta local, que poderia induzir um estado de transe. Ele criou uma amostra da tal droga para analisá-la e verificar se seria possível utilizá-la na medicina moderna. A missão de Wade Davis era encontrar essa droga e levá-la para os Estados Unidos para que pudesse ser estudada. Assim que chegou ao Haiti, Davis começou a sua investigação. Ao falar com os habitantes locais, ele apenas ouvia falar em pessoas transformadas em zombies através da magia negra e feitiçaria dos Bokers. Ninguém falava em qualquer tipo de droga e Davis começou a desanimar. No entanto, após uma investigação mais longa e aprofundada, Davis conseguiu descobrir que os Bokers usavam uma poção especial feita de uma mistura complexa de plantas moídas, juntamente com partes de animais, em vários dos seus rituais. Ele ficou convencido de que essas misturas tinham algum tipo de efeito essencial para o processo de zombificação das vítimas e formou uma teoria. Davis afirmou que as poções continham uma poderosa neurotoxina, que podia entrar no sistema da vítima de várias maneiras, tais como através da comida, aplicado como uma pasta na pele ou mesmo inalado como um pó transportado pelo ar. Os efeitos seriam semelhantes aos da tetrodotoxina, famosa por ser produzida por um peixe-balão, conhecida no Japão por fugo, que causa paralisia e pode induzir um estado semelhante à morte, tendo como sintomas a baixa temperatura corporal, uma respiração reduzida e batimentos cardíacos muito lentos e fracos, quase imperceptíveis. A vítima acordava mais tarde, quando o efeito do veneno passava, e então era-lhe administrada uma droga produzida com extratos da planta Datura stramonium, conhecida em Portugal como erva do diabo, que tem potentes propriedades psicotrópicas que a manteria num estado de delírio e transe. Doses regulares desta droga permitia manter a vítima nesse estado durante o tempo que o Boker quisesse. No caso de Narcisse, Davis especulou que ele tinha lentamente recuperado a lucidez porque após a morte do Boker deixou de lhe ser administrada a tal droga. Davis revirou o submundo do voodoo no Haiti e acabou por conseguir 8 amostras dessas poções para análise. Depois de analisadas, verificaram que, entre outros ingredientes bizarros, como carne de sapo, pedaços de crânio humano, lagartos e aranhas, elas continham tetrodotoxina, exatamente como Davis tinha previsto. Além disso, as poções induziam estados de apatia e imobilidade quando administradas a macacos de laboratório. Passado o efeito, os macacos recuperavam sem sequelas. Davis foi amplamente elogiado na época por ter sido o homem que finalmente ofereceu uma explicação racional e científica para o mistério dos zombies no Haiti. E tu, o que achas? Magia negra, de poderosos sacerdotes mestres em voodoo, ou toxinas que alteram o correto funcionamento do cérebro humano? Deixa a tua opinião nos comentários e a melhor vai ter direito a ser o comentário de topo no vídeo. Temos vídeos novos todas as semanas, por isso, subscreve o nosso canal para não perderes nenhum. Se gostares desta história, deixa também um like no vídeo. Até à próxima!